Olá! Neste vídeo vamos dar seguimento então à série de vídeos que estamos a fazer sobre algoritmos, algoritmia. E vamos falar então neste vídeo, vamos falar sobre dados e tipos de dados. Talvez o conteúdo mais importante na algoritmia e na programação. Ora bem, o que é que são então dados e tipos de dados? Então podemos definir dados como sendo elementos sobre os quais serão efetuadas operações. Estes, de acordo com a sua natureza, podem estar associados a diferentes tipos. Um determinado tipo de dados está associado a um conjunto de valores que definem o formato específico dos elementos desse tipo. Os quadros seguintes são um exemplo, mas pode variar de linguagem para linguagem. Isto é, normalmente nós temos vários tipos de dados. Estamos a falar para já de dados simples, nomeadamente, por exemplo, os inteiros, que vocês estão aqui a ver, tipos de dados numéricos. Dentro do numérico temos então vários tipos de dados, inteiros, long inteiros, inteiros curtos, short int, os bytes e os reais. Destes aqui, o que nós mais utilizamos é o inteiro e o real. Portanto, o inteiro para números inteiros e o real para números decimais, chamados floats. Depois temos também outro tipo de dados simples, nomeadamente o booleano, em que temos o verdadeiro ou falso, true ou false. Temos o caractere, que só ocupa um byte, e depois temos um conjunto de caracteres que é o chamado string. Portanto, char e string, em algumas linguagens de programação, são o mesmo tipo de dados. Portanto, contém texto. Basicamente, há aqui uma nota que é importante, que é todos os valores de texto são guardados entre plicas ou aspas. Portanto, dependendo depois da nossa... Em algoritmia utiliza-se mais as aspas, mas depois nas linguagens de programação podemos utilizar também as plicas. Então, quando nós queremos guardar um valor do tipo texto, okay? Ou seja, caractere ou string, portanto, tipo texto, nós devemos ter esse valor entre aspas. Okay? Que é o que define, por exemplo, quer guardar o nome tem que estar entre aspas. Se não pusermos aspas, dá erro. Ou seja, vamos imaginar que pode dar erro se nós pusermos, por exemplo, uma idade e pusermos entre plicas ou entre aspas, idade, por exemplo, 25, e pusermos entre plicas ou aspas, ele vai assumir essa idade como string. Portanto, o computador, com a própria linguagem de programação, é que define, então, é que assume se é inteiro ou se é string pelas aspas ou pelas plicas. Por isso é muito importante esta nota aqui. Portanto, estes são os 4 tipos de dados que nós temos, então, básicos, que é, então, inteiro, okay? São os numéricos, inteiros ou reais, são os booleanos, são os caracteres, okay? Ou strings, ou texto, resumindo. Depois temos, então, tipos de dados mais complexos. Temos, por exemplo, os arrays, que são vetores ou listas. Em algumas linguagens de programação, por exemplo, Python, denominamos por listas. São tipos de dados estruturados, são identificados por um único nome e a sua estrutura é definida por vários elementos do mesmo tipo. Temos os registros, o record, portanto, são tipos de dados estruturados, constituídos por um conjunto de dados logicamente relacionados, podendo ser estes de tipos diferentes. Por exemplo, queremos guardar o registro de uma pessoa, temos vários tipos de dados. Temos numéricos, que é a idade, por exemplo. Temos alfanuméricos, por exemplo, a morada. Temos o texto, que é o nome. Temos o inteiro, que é por exemplo, a idade. Podemos ter, por exemplo, um valor real, por exemplo, o peso, etc. Portanto, também é muito importante. Depois temos o conjunto, o set, que é um tipo de dado estruturado constituído por um conjunto de dados semelhantes, interrelacionados. E, por fim, temos o file, ou um ficheiro. Portanto, é um tipo de dados estruturado formado por elementos do mesmo tipo de dados, ou diferente também. O file é um tipo de dados que é armazenado em disco, portanto, é o nosso ficheiro. Pode ser um ficheiro CSV, um ficheiro TXT, etc. Portanto, estes tipos de dados são chamados dados complexos. Ou estruturados também. Depois, então, temos aqui o seguinte, que é a noção de variáveis e constantes. As variáveis, então, são identificadores para designar valores, que podem variar ao longo do programa. Na maioria das linguagens existe a necessidade de declarar as variáveis, mas noutras não é necessário, como por exemplo o Python. Ou seja, no Python não há necessidade de declarar as variáveis, porque é uma linguagem dinamicamente tipificada, significa que se eu atribuir, por exemplo, uma variável, um inteiro, eu posso depois em baixo, na linha seguinte, atribuir por exemplo, uma variável tipo string, portanto, e não a declarar. Ela sabe se é string ou inteiro, ou real, ou booleano, pelo seu conteúdo, pelo seu valor. Cada variável ocupa um espaço de memória diferente, como vimos, dependendo do tipo de dados que vai conter. O nome das variáveis tem de obedecer às seguintes regras, isto é muito importante. Portanto, não pode ser um nome reservado. Por exemplo, nós estamos a utilizar uma linguagem de programação
e não podemos dar uma variável, por exemplo, print, por exemplo, ou while, por exemplo, que são próprias da própria linguagem que nós estamos a usar. Tem de começar por uma letra, mas pode conter números, ou seja, uma variável pode começar, por exemplo, por L, vamos imaginar, ou P, e depois pode ser P100, ok? Ou L50, portanto, mas não pode começar por um número, tem que começar sempre por uma letra. Não pode conter espaços em branco, portanto, nós usamos o underscore para unir palavras, por exemplo, melhor nota, não pode ser melhor espaço nota, tem que ser melhor underscore nota, por exemplo. Não pode conter caracteres especiais, portanto, eu pus aqui praticamente os caracteres todos, mas portanto, caracteres especiais não pode conter e não deve conter acentos. Apesar de algumas linguagens aceitarem, não devemos colocar acentos no nome das nossas variáveis ou constantes. As constantes são identificadores para designar valores que não variam ao longo da execução do programa. As constantes são também declaradas na parte declarativa, mas precedidas pela palavra const. Tal como numa variável, para uma constante é reservado um espaço em memória de acordo com o dado que lhe foi atribuído. Portanto, resumindo, variáveis são identificadores cujo valor pode variar ao longo do programa. Se nós temos constantes, então declaramos as constantes e pomos as constantes como um valor fixo. Okay? Portanto, é um valor que não, ao longo do texto do programa não vai sofrer nenhuma alteração. Por exemplo, o IVA ou, por exemplo, o valor de pi. Portanto, são variáveis que não vai ser alterado o seu valor. Temos agora aqui então alguns exemplos de nomes válidos para variáveis. Por exemplo, aluno, idade, comprimento, área, temperatura máxima. Okay? Portanto, reparem que a temperatura máxima tem ali um underscore, a unir as duas palavras. É válido, mas não deve ser utilizado porque tem muitos caracteres. Portanto, quando nós dizemos que é válido, mas não deve ser utilizado porque tem muitos caracteres, significa que o nome das variáveis deve ser o mais sucinto possível, portanto, o mais curto possível e o mais exemplificativo possível. Por exemplo, aqui em baixo, x igual a z, x, y, z, é válido, mas não deve ser usado porque não é significativo. Isto é, eu olho para a variável x, y, z e não consigo perceber o que é que ela significa, percebem? Portanto, o nome tem que ser sempre. Área, reparem, é válido, mas não deve ser utilizado porque tem um caractere com acento. Portanto, como eu disse, os nomes das variáveis não devem conter acento. Temos aqui alguns exemplos de nomes não válidos. Por exemplo, um aluno não pode conhecer porque não começa por uma letra, começa por um número e não pode começar por um número. O espaço aqui, idade de pessoa, por exemplo, idade, espaço, pessoa, tem um espaço. O tempo tem aqui o caractere especial, tem aquele símbolozinho. E depois aqui, C vezes L, ou asterisco L, tem o símbolo do asterisco, portanto não pode conter símbolos nem caracteres especiais. Tá bem? Portanto, estes são alguns exemplos que vocês podem ver de nomes válidos, não válidos e válidos, mas não aconselhados. Vamos agora fazer aqui alguns exercícios. Portanto, classifique de verdadeira ou falsa as seguintes afirmações. A. As variáveis e as constantes são identificadores que servem para guardar valores que se alteram ao longo da execução do programa. B. O tipo de dados está associado a um conjunto de valores e condiciona o conjunto de operações que podem ser aplicadas sobre esses valores. C. As palavras-chave ou reservadas podem ser usadas como nomes identificadores. D. Os dados do tipo inteiro são armazenados ocupando a memória de 2 bytes. E por último, E. As strings são identificadas por plicas. Portanto, façam uma pausa no vídeo, tentem responder e vamos já ver as soluções. Portanto, vamos à primeira. Portanto, a primeira afirmação é falsa. Portanto, as variáveis e as constantes são identificadores que servem para guardar valores que se alteram ao longo da execução do programa? Não. Portanto, como nós vimos, isso são as variáveis, são. As constantes são identificadores que nós colocamos no nosso programa que não vão ser alterados, cujo valor não vai ser alterado ao longo do programa. Portanto, a resposta será falsa. A B será verdadeira. Isto é, o tipo de dados está associado a um conjunto de valores e condiciona um conjunto de operações que podem ser aplicadas sobre esses valores. Certíssimo. Depois, C é falsa. As palavras-chave ou reservadas não podem ser usadas como nomes identificadores, são palavras reservadas. A D é verdadeira. Os dados do tipo inteiro são armazenados ocupando a memória 2 bytes. E por fim temos a E, que é também verdadeira. Portanto, as strings são identificadas por plicas ou então por aspas. Lembrem-se sempre desta afirmação que é muito importante.
Portanto, espero que tenham acertado. Vamos agora prosseguir com mais exercícios. Indique, aliás, a que tipo de dados corresponde cada uma dos seguintes valores. Portanto, temos aqui vários valores, menos 19, 25 de abril de 74, entre aspas, menos 500, entre aspas, 3.05 vezes 10 elevado à quinta, true, 136. Portanto, façam uma pausa no vídeo, tentem ver se realmente conseguem acertar o tipo de dados. Portanto, se é inteiro, se é real, se é booleano, se é... Ok? Portanto, é isso que são os tipos de dados. Façam uma pausa, vamos já ver as soluções. Ora bem, então, vamos começar aqui então. O A. O A é menos 19, é um valor inteiro. Certíssimo. O B, reparem, está entre plicas, logo, entre aspas, aliás, logo é do tipo texto. O C é menos 500, mas este menos 500, reparem, está entre aspas. Como eu disse, qualquer valor que esteja entre aspas vai ser interpretado como um texto, uma string. Portanto, será texto. D, reparem que é 3.05. Portanto, é um valor fracionado, real. Portanto, é um valor real. Um valor real, chamado float. Então, a resposta correta será valor real, tipo de dados real. O E, true, é booleano. Okay? Portanto, true é verdadeiro, é um valor booleano, tipo de dados booleano. E por fim, temos então 136, que é um valor inteiro. Portanto, espero mais uma vez que tenham acertado nas soluções. Vamos continuar então. Identifique os tipos de dados seguintes: inteiro, real, caracteres, ou string, ou lógico. Portanto, estamos a falar de tipos de dados simples, como vocês estão a ver. São estes 4 que existem, portanto não existe mais nenhum. São estes 4 e agora vocês têm que identificar para cada um destes valores o tipo de dados que ele é. Okay? Façam uma pausa no vídeo e vamos já ver a solução. Muito bem, então agora vamos começar então. Reparem, 545 é um valor inteiro, 15 pontos é inteiro, mas como está entre aspas, é caractere, ou seja, é um string, um conjunto de caracteres. Menos 123 é um valor inteiro, 10.1 é um valor real, tem a parte real, a parte decimal, menos 0.1 também é real, false é um valor lógico, A entre plicas é, entre aspas, aliás, é caracteres, 1000 é um valor inteiro, Portugal está entre aspas, é uma string, true é um valor lógico, ou booleano, 500.01 é um valor real, tem a parte decimal, 123 é numérico, mas como está entre aspas, é um caractere, um string, e falso, reparem, vocês poderiam dizer, falso é um valor booleano. Não é, porque está entre aspas. Como está entre aspas, é um caractere, ou string. Portanto, estão a ver que isto resume, que temos aqui alguns exercícios bastante práticos para podermos entender estes tipos de dados. Espero que tenham acertado. Vamos continuar, então. Indique qual o tipo de dados que se deve utilizar para guardar os seguintes dados. Portanto, eu tenho aqui vários tipos de dados que quero guardar: a idade das pessoas, as moradas, os preços, os produtos, notas de testes, número de países, a altura em metros de pessoas, média de valores, marcas de automóveis e telefones. Ok? Portanto, faça uma pausa no vídeo, tentem colocar então o tipo de dados correspondente àquilo que nós queremos guardar. Vamos já ver a solução. Ora bem, então para guardar a idade das pessoas, o que é que eu vou fazer? Vou colocar um valor, obviamente, inteiro. Porque as idades são sempre inteiras. Ninguém tem 15,5 anos ou 15,6 anos. Portanto, é um valor inteiro. Para as moradas, nós temos que pôr um caractere, uma string. Okay? Portanto, é alfanumérico. Terá letras, terá números. Portanto, é uma chamada string. Preço dos produtos. O preço dos produtos é um valor real. Portanto, o produto pode custar 5,3 euros, por exemplo. Notas de testes. Nota de testes será um valor também real. Vamos partir do pressuposto que estamos a falar de testes, por exemplo, 80.5 ou 17.4. Portanto, será sempre um valor real. Nome de países será um valor caractere, string, obviamente, tipo de dados string. Altura em metros de pessoas. Portanto, será um valor real. Em metros será 2.3, por exemplo. Okay? Portanto, será um valor real. Se fossem centímetros, poderia ser um valor inteiro, 191 centímetros, por exemplo.
Mas como é em metros, será 1.90. Por exemplo, uma pessoa que começa a 1,90 m será 1.90 e não 190 se fossem centímetros. Média de valores. A média é sempre um valor real. Mesmo que vocês estejam a fazer com valores inteiros, a média será sempre será um valor real. Marcas de automóveis. Será caracteres, string, portanto é um conjunto de texto. Telefones. Será, obviamente, um valor também inteiro. Ninguém tem um número de telefone, 9 ponto qualquer coisa. Não é? Portanto, será sempre um valor inteiro. 9, 3, 5, 6, 4, 7. Portanto, um valor inteiro. Portanto, espero que tenham acertado. Vamos continuar, então. 3. Indique se o nome de cada variável seguinte é válido, não é válido, ou se é válido, mas não deve ser utilizado. Portanto, nós vimos já aqui qual é a diferença entre ser válido, não ser válido e ser válido, mas que não deve ser utilizado por alguma razão. Portanto, vejam bem de A até ao P, portanto a última, e vamos já então ver as soluções. Tentem fazer e vamos já ver aqui então a solução deste exercício. Ora bem, vamos então começar pela linha A. Nota. O que é que vocês acham que é? Nota, obviamente, que é uma variável do tipo, o nome de uma variável válido, ok? O peso 1 também é válido, tem ali um número, mas o número não está no início, por isso é uma variável, é um nome de variável válido. Taxa IVA também, obviamente, é válido. Primeiro aluno não é válido. Reparem aqui neste exercício aqui, primeiro espaço aluno. Como nós dissemos, o nome das variáveis não pode conter espaço. Podemos resolver aqui utilizando o underscore. Escola secundária também não é, pela mesma razão, tem um espaço. Melhor nota, é válido, sim senhora. Pomos aqui também esta nota que diz não deve ser utilizado. Isto não deve ser utilizado porquê? Porque se vocês tentarem diminuir o tamanho da variável, portanto o nome da variável será o ideal. Okay? Podiam pôr, por exemplo, nota max, por exemplo, que seria mais curto. Quanto mais curta o nome da variável, melhor. Apesar de ser válido, atenção. 40 km não é válido. Porquê? Porque o nome da variável começa com um número. Começa com um número que é o 4. E não pode começar os nomes das variáveis não podem começar com números. Percentagem de desconto também não é válido. Também não pode começar com caractere. Aliás, não pode começar nem pode ter caractere especial. Portanto, o símbolo da percentagem. Mesmo que esteja no início, no fim ou no meio, caracteres especiais não são válidos para nomes de variáveis. Distância percorrida é válido, sim, é válido, apesar de não deve ser utilizado, porque a questão do tamanho, mais uma vez, podemos arranjar um nome mais simples, ok? P1P, reparem bem, P1P, acho que obedece às regras todas, portanto será válido, mas vocês o que é que acham? O que é que significa isto P1P? Tem pouco significado, portanto, como tem pouco significado, podemos dizer que é um nome de variável válido, mas que não deve ser utilizado, porque eu não sei o que é que isto vai conter. Portanto, isto é muito importante quando nós estamos a definir nomes de variáveis, que os nomes sejam significativos, isto é, que o nome da variável seja identificativo do valor que vai conter. Por exemplo, eu vou conter a idade de uma pessoa. Portanto, o nome da variável será a idade. Se eu vou conter o nome da pessoa, o nome da variável será nome. Se eu vou ter a taxa de IVA, por exemplo, então a variável será taxa de IVA. Portanto, o nome da variável tem que estar de acordo com o seu tipo. Okay? Depois temos então estação. Estação, o que é que temos aqui? Reparem, temos aqui, parece à partida que está tudo bem, mas não sei. Reparem que aqui o C de cedilha e o til, em algumas linguagens de programação, pode dar problemas. Por isso, apesar de ser válido, não deve ser utilizado por causa da acentuação. Portanto, o ideal seria estação, sem o acento, til e sem o C de cedilhado. Ou seja, estacão. Depois temos aqui XP12AHZ. Reparem, aqui o que é que vos parece? Portanto, é um nome que não é muito identificativo. Portanto, eu não sei o que é que isto vai guardar. Vai guardar o quê? XP12AHZ. Portanto, podemos dizer que é válido, mas não deve ser usado. Pela mesma razão, por exemplo, aqui o P1P. Ou seja, não sei o que é que esta variável vai conter. Portanto, não é muito significativo o nome, por isso é válido, mas não deve ser usado. Pi. Reparem, pi é um nome válido, sim senhor. Portanto, é uma variável que podemos usar, pi. Mês 2 também é válido, precisamente. Portanto, não tem nenhum erro. Ano 2011, perfeitamente válido também. E temos por fim, então, www.facebook.com.
Reparem, o que é que nós temos aqui? Temos um caractere especial, que é o ponto, ok? Portanto, isto não é válido. Portanto, os nomes das variáveis não devem conter, não podem conter caracteres especiais, ok? Portanto, este exercício aqui permite, espero que tenham acertado em bastantes, ou todas. Se erraram, voltem ao início do vídeo e vejam aquelas notas sobre as regras dos nomes das variáveis e tentem resolver e até acertarem todas. Okay? Vamos continuar então. Vamos agora ver então operadores e expressões. Portanto, o que é que são operadores? Operadores são elementos matemáticos que atuam sobre os operandos, que são as variáveis ou as constantes, numa determinada expressão. As expressões, por sua vez, são uma combinação de operandos e operadores e que, uma vez resolvidas, resultam num determinado valor. Os operadores aritméticos permitem a realização de operações matemáticas com valores do tipo numérico, cujo resultado é ainda um valor do tipo numérico. Portanto, vamos ver agora aqui os operadores, alguns exemplos de operadores que temos aqui. Portanto, a coluna resultado, temos aqui uma tabela, temos o operador, temos a operação correspondente, temos o resultado. E temos aqui o exemplo. Okay? Portanto, a coluna resultado apresenta o resultado das operações, da coluna exemplo, está aqui, utilizando os valores dos cálculos anteriores. Okay? Portanto, temos aqui o operador mais, que é a adição. Por exemplo, um exemplo, A é igual a 5 mais 3. Então, A vai ser 8. Por exemplo, a subtração será o menos. B, por exemplo, igual a A menos 4. Okay? Por exemplo, se o A é 8, então 8 menos 4, o B será 4. A multiplicação, por exemplo, C é igual a B vezes A. 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Okay? Depois temos a divisão. Okay? Por exemplo, a divisão que está aqui. Portanto, N é igual a C a dividir por 2. Portanto, 32 a dividir por 2 será 16. Depois temos aqui o div, o operador div, que é a divisão inteira. Por exemplo, y vai ser igual a 15 div 2. Por exemplo, 15 div 2. Reparem que o y vai ser igual a 7. Okay? Portanto, que é a divisão inteira. O coeficiente de divisão inteira de 15 por 2. Portanto, 15 a dividir por 2 dá 7 no quociente, chamado quociente, não é? Que é o nosso div. E o resto será 1. O resto, precisamente, é o nosso módulo. Okay? Temos aqui o operador mod, que dá-nos o módulo, ou o resto da divisão. Por exemplo, 15 mod 2. Portanto, o resto da divisão de 15 por 2 será 1. Z é igual a 1, que é o resto da divisão inteira de 15 por 2. Okay? Portanto, isto é muito usado, principalmente os restos, ou seja, o mod, que nós usamos muitas vezes para saber se o número é par. O número é par é, por exemplo, se o resto da divisão por 2 for 0. Ou seja, 15 mod, se o número que nós queremos saber se é par, mod 2 for igual a 0, então é um número par. E vamos ver em exercícios que isto é muito usado. Os operadores div e mod só podem ser aplicados a valores do tipo inteiro, resultando de valores também do tipo inteiro. Por outro lado, o operador barra, portanto a divisão, conduz sempre a um resultado real, seja qual for o tipo dos seus operandos. Ou seja, se nós tivermos valores inteiros, por exemplo, 3 e 5, se vamos fazer a divisão, o resultado será sempre um valor real. Finalmente, com os operadores mais, menos e vezes, se um dos operandos for do tipo real, então o resultado também será do tipo real. Ok? Pronto, só aqui uma pequena nota. Reparem, nas linguagens de programação existem símbolos para div e mod. Portanto, nós estamos aqui em algoritmos, em algoritmia, portanto, não estamos a especificar a nossa linguagem de programação, mas só para vocês saberem que, por exemplo, em Python, nós usamos 2 barras, é o símbolo para a divisão inteira. E, por exemplo, a percentagem é para o resto da divisão. Portanto, cada linguagem de programação depois tem a sua simbologia própria. Okay? Em algoritmia, nós usamos o div e o mod. Portanto, o div para a divisão inteira, o mod para o resto. Vamos aqui agora ver então operadores relacionais. Portanto, os operadores relacionais são usados para efetuar comparações entre expressões, resultando sempre um dos valores lógicos true ou false. Portanto, um operador relacional retorna sempre um valor inteiro ou falso. A coluna resultado apresenta o resultado das operações da coluna exemplo. Okay? Portanto, temos aqui a coluna resultado e temos aqui o exemplo. Okay? Portanto, considerando que as variáveis A e B são atribuídos os valores 13 e 5, respectivamente. Portanto, A vai conter o valor de 13, B vai conter o valor de 5. Portanto, temos aqui então os vários operadores que nós usamos. O operador igual, okay? Por exemplo, A igual a B, é falso, vai retornar o falso. Reparem que nós estamos a fazer comparações.
Portanto, e nas comparações, reparem que o valor é sempre o valor booleano. Portanto, ou retorna ou verdadeiro ou falso. Aqui o diferente, portanto, aqui em algoritmia utilizamos este símbolo que é o diferente. Portanto, A é diferente do B, é verdadeiro. 13 é diferente do 5, é verdadeiro. Em algumas linguagens de programação o símbolo muda, portanto, o símbolo será uma exclamação igual, por exemplo, em Python, por exemplo, mas em algoritmia são estes os símbolos que nós usamos, que é muito parecido com matemática. Depois temos aqui, então, o menor. Por exemplo, A menor que B é falso, 13 não é menor que 5, portanto é falso. O maior, por exemplo, A é maior que B, é verdadeiro, 13 é maior que 5, portanto vai retornar um valor verdadeiro. Depois temos o menor igual, em que A é menor ou igual a B, que é falso, ok? Portanto, 13 não é menor ou igual a 5. E depois, por fim, temos o maior igual, ok? Portanto, A é maior ou igual a B, 13 maior ou igual a 5, vai retornar então o valor verdadeiro. Estes operadores relacionais são muito importantes, okay? Quando nós queremos comparar valores numéricos. E retorna sempre um valor booleano. Isto é muito importante. Retorna sempre um valor booleano. Portanto, ou um verdadeiro ou um falso. É muito usado, por exemplo, nos ciclos. Ora bem, vamos continuar então. Vamos ver aqui os operadores lógicos. Portanto, mais uma vez, realizam operações lógicas, devolvendo sempre um dos valores lógicos true ou false. A coluna resultado apresenta o resultado das operações da coluna exemplo, considerando que as variáveis A e B e C são atribuídos os valores 13, 5 e 2, respectivamente. Portanto, temos aqui agora os operadores lógicos. Reparem, temos aqui o NOT, que é a negação, o AND, que é o I, o OR, que é o OU, e o SHOR, que é a disjunção exclusiva, o OU ou exclusivo. Okay? Os mais usados são estes três. Este SHOR não é tão usado, pelo menos em algoritmia não é muito usado. Então temos aqui, vamos começar pelo NOT. O NOT é a negação. Isto é, reparem, neste lado temos aqui A maior do que B, 13 é maior do que B, dá verdadeiro, certo? Mas depois temos a negação do verdadeiro. A negação do verdadeiro será falso. Depois temos aqui o AND, ou I. Reparem, o AND temos aqui então A é maior que B, 13 é maior do que 5, é sim senhora, portanto é verdadeiro. Okay? E depois temos aqui o I. B é maior do que C, 5 é maior do que 2, é verdade. Portanto, verdade e verdade é verdade. Okay? Que é único, vamos já ver no exemplo a seguir, na tabela seguinte, vamos ver então aqui as tabelas de verdade e vocês vão perceber melhor isto. E depois temos aqui o OU, ok? Então, por exemplo, A menor do que B, reparem, A é menor do que B, 13 é menor do que 5 é falso, não é? Ou C é maior do que C, 2 é maior do que A, portanto 2 é maior do que 3, é falso. Portanto, falso ou falso é falso. Ok? Depois temos o SHOR, disjunção exclusiva. Portanto, C é maior do que A, portanto 2 é maior do que 13, é falso. Ok? SHOR com o B é maior do que C, portanto 5 é maior do que B, é verdade. Portanto, falso, SHOR, falso, ok? Vai dar verdadeiro. Vamos ver aqui na tabela seguinte estes operadores lógicos para que vocês perceberem melhor então como é que isto funciona. São as tabelas de verdade ou tabelas lógicas. Reparem, temos aqui o valor de A, então se o valor de A for verdadeiro, o valor de não A, a negação, será falso. Se for falso, então a negação, o NOT A, será verdadeiro. No I, reparem que no I temos os valores, temos as condições verdadeiras e falsas, no primeiro caso, A e B é verdadeiro, então A e B é verdadeiro, ok? E depois para as restantes situações será sempre falso. Isto é, quando nós estamos a utilizar o I, reparem que ele só é verdadeiro se todas as condições forem verdadeiras, ok? Isso é muito importante. Portanto, se for uma falsa ou se as duas forem falsas, o resultado será sempre um falso. Portanto, A e B será sempre falso, bastando uma delas ser falsa. Portanto, só é verdadeiro se forem ambas verdadeiras. Okay? Reparem, temos aqui agora o OU. O OU é precisamente o inverso do I, portanto, é sempre verdadeiro, a menos que as duas sejam falsas. Isto é, se A for verdadeiro e B verdadeiro, A ou B é verdadeiro. Se uma delas for verdade, o resultado A ou B é verdade. Se ambas forem falsas, e só quando ambas são falsas,
é que o resultado de A ou B é falso. Depois aqui temos então a tabela SHOR, que não é tão usada, mas só para vocês ficarem a perceber como é que funciona esta tabela. Esta tabela é muito simples, como vocês estão aqui a ver. Isto é, sempre que o valor de A e B for igual, então o resultado será falso. Reparem que se ambas forem verdadeiras ou se ambas forem falsas, o resultado será falso. Basta uma delas ser falsa ou verdadeira, portanto, basta uma delas ser diferente para o resultado ser verdade. Okay? Nós em programação utilizamos muito basicamente estas três aqui e é nestas três que nos vamos focar mais ao longo deste vídeo. Temos aqui agora a ordem das prioridades, isto é, qual é a ordem das prioridades com que se fazem as operações. Portanto, na primeira prioridade temos o NOT, na segunda temos a multiplicação, a divisão, o div, portanto a divisão inteira, o mod, que é o resto, e o i. Depois temos na terceira prioridade o mais, o menos, o OR, o SHOR. E por fim temos as restantes operações, o igual, o diferente, menor, menor igual, maior igual e o maior. Temos aqui duas notas que é importante. Se quisermos alterar as prioridades, podemos usar parênteses. Tal e qual como na matemática, se nós quisermos que uma operação seja feita com elevada prioridade, ou prioridade máxima, na primeira prioridade, então usamos parênteses. E então o parênteses passava logo para aqui, para cima da prioridade. Seria a primeira prioridade. Outra nota que será que as potências têm prioridade sobre as restantes operações aritméticas. Isto é, se vocês tiverem uma operação de divisão ou multiplicação, e se tiverem uma potência, as potências têm prioridade sobre essas operações aritméticas. É muito importante também isto. Ok? São estas notas que são importantes reter. Vamos aqui ver, por exemplo, este exemplo, neste quadro, exemplifica a aplicação da ordem de prioridade dos operadores na resolução de uma expressão, que faz uso de parênteses. De referir que, tal como na matemática, o uso de parênteses nas expressões dá prioridade às operações que se encontram dentro destes relativamente a outras que se encontram fora dos parênteses, tal e qual como eu disse. Portanto, reparem, temos aqui então NOT. Reparem que este NOT vai negar tudo o que está neste parênteses até aqui ao final, aqui assim, até aqui. Portanto, este NOT vai negar daqui até aqui e depois vai fazer o OU com este parênteses. Portanto, e vamos ver então, Reparem, 6 é maior ou igual a 3, é verdadeiro. Portanto, relembro que isto retorna sempre um valor lógico, ou seja, true ou falso. 6 é maior que 3, é um valor true. And 5 é diferente de 6, então também é true. Depois temos o OR. 10 vezes 2 maior do que 22. Isto é, 20, 10 vezes 2 é 20, maior do que 22 é falso. 20 não é maior do que 22. Portanto, resumindo, temos aqui então not, true desta condição, true desta condição. Ok? Portanto, true and true ou false. Portanto, verdade e verdade. Como nós vimos na tabela atrás, verdade e verdade é verdade. Ok? Portanto, ele vai dar aqui verdade ou falso. Reparem, not true ou falso. A negação do true será falso. Portanto, será falso ou falso. E por fim, então, falso ou falso. O resultado final será falso. Portanto, este pequeno exercício permite que vocês entendam bem como é que funcionam aqui os operadores. Ok? Vamos ver aqui mais exercícios então. Está bem? Vamos fazer aqui agora uma série de exercícios de revisões muito importantes e é importante que vocês façam esses exercícios para tentar entender como é que funcionam então os operadores relacionais, lógicos e as expressões. Vamos lá ver então. Calcula o valor das seguintes expressões. Reparem, temos aqui então uma variável que se chama valor, que vai conter 5 vezes 4 mais 2. Ok? Depois temos o A é igual a 10 a dividir por 2 vezes 4, o C, B igual a 3 mais 4 entre parênteses vezes 3, D, C vai ser igual a D elevado ao cubo, o E, aliás, vai ser D igual a 4 mais 8 dividido por 2, o F, média, vai ser igual a 4 mais 8 dividido por 2, entre parênteses 4 mais 8, o G, 3, o E vai ser igual a 3 mais 6 vezes 5 menos 10 dividido por 2 menos 5 elevado a 2, portanto 5 ao quadrado, e por fim temos o H, então que será f igual a 2 vezes, e entre parênteses 3 menos 1, mais 4 vezes 2 elevado ao quadrado. Portanto, façam uma pausa, pratiquem agora estes exercícios e já vamos ver então as soluções. Ora bem, então vamos começar pela primeira.
5 vezes 4 dá 20, mais 2 é 22. Portanto, multiplicação primeiro. Segundo, o P. Reparem, 10 a dividir por 2 dá 5. Portanto, os cálculos são feitos da esquerda para a direita. 10 a dividir por 2 dá 5. 5 vezes 4 será 20. Resultado final, 20. C. Reparem, entre parênteses faz primeiro o que está entre parênteses. 3 mais 4 será 7. Vezes 3, 21. D. C é igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. D é igual a 4 mais 8 a dividir por 2. Reparem, primeiro faço a divisão. 8 dividido por 2 dá 4. Vai somar a 4. Logo será 8. Depois F para a média. Média é igual a 4 mais 8. Reparem, primeiro faz o parênteses, que será 12. A dividir por 2, o resultado será 6. Agora temos aqui a linha G, em que temos a variável E, que vai conter 3 mais 6 vezes 5, menos 10 a dividir por 2, menos 5 ao quadrado. Reparem, ele vai fazer primeiro o quê? Vai fazer primeiro as potências, portanto será 25. Depois faz as divisões, portanto 10 dividido por 5 dá 2. Okay? Depois faz multiplicações, 6 vezes 5. Aliás, faz primeiro a multiplicação, depois a divisão, mas é indiferente neste caso. Portanto, 6 vezes 5, 30. Portanto, será 3 mais 30, okay? Menos 5, menos 25. Okay? Portanto, 3 mais 30 será 33. Aqui será 5, menos 25 será menos 30. Portanto, será 33 menos 30. O resultado será 3. Depois aqui temos a linha H, temos o F é igual a 2 vezes, agora entre parênteses, 3 menos 1 será 2, mais 4 vezes 2 será 8, portanto 2 mais 8 será 10. Vamos fazer primeiro a potência de 10 elevado ao quadrado será 100, vezes 2 será 200. Okay? Espero que tenham acertado. Se não acertaram mais uma vez, tentem rever os conteúdos e vamos então prosseguir para o próximo exercício. Dadas as expressões, calcule o valor da variável final. Reparem, temos aqui a linha A, idade igual a 17, idade 1 17, idade 2 14 e vamos calcular a média. Depois, na B, o preço igual a 100, o IVA 0,25 e vamos calcular o preço final. E por fim temos o C, o N1 igual a 3, N2 igual a 2 e N3 igual a 1. Okay? Portanto, façam uma pausa no vídeo, tentem responder e vamos já então ver as soluções. Ora bem, no primeiro caso então temos 17 mais 14 a dividir por 2. Portanto, 17 mais 14 será 31, a dividir por 2 será então 15,5 ou 15,5. Aqui teremos 100 mais, que o preço é 100, mais 100 vezes 0,25. Ok? Portanto, 100,025 faz a primeira multiplicação, 100 vezes 0,25 será 125, será 25, aliás. Portanto, 100 vezes 0,25 será 25. Mais o 100 será 125. Por fim, temos 5 vezes N1, portanto 5 vezes 3, mais 10 vezes 2, mais 20 vezes 3. Portanto, o resultado final será 55. Ok? Espero que tenham acertado no exercícios, não eram muito complicados, mas dá para praticar. Vamos passar ao próximo. Classifique como verdadeiro ou falso. Ora bem, temos aqui a linha A. De acordo com o conceito de prioridade, os operadores de adição e subtração são sempre executados antes dos operadores de multiplicação e divisão. B. Os operandos são valores que recebem a ação dos operadores. C. Os operadores div e mod podem ser aplicados a valores do tipo real. Façam uma pausa, se quiser rever o conteúdo, e vamos já ver então as soluções. Ora bem, então, a primeira questão será falsa. Isto porque, de acordo com o conceito de prioridade, os operadores de adição e subtração não são executados antes da multiplicação. É precisamente o contrário. A multiplicação e a divisão têm prioridade sobre a adição e subtração. Portanto, a afirmação é falsa. B. A resposta correta é verdadeiro. Os operandos, que são as variáveis, são valores que recebem a ação dos operadores. Mais, menos, etc. Operadores aritméticos, lógicos, etc. C. A resposta é falsa. Os operadores div e mod não podem ser aplicados a valores do tipo real. Têm que ser aplicados a valores do tipo inteiro. Portanto, espero que tenham acertado. Mais uma vez, se não acertaram,
convém que rever a matéria, portanto vejam o início do vídeo, que tem esta explicação. Vamos agora para o próximo exercício. O próximo exercício diz, então, indica o resultado das seguintes operações. 15 div 7, 15 mod 7, 3 div 2, 3 mod 2 e 20 div 10, entre parênteses, mod 2. Portanto, relembro que o div é a divisão inteira, chamado quociente, e o mod é o resto da nossa divisão. Façam uma pausa no vídeo, tentem fazer o exercício e vamos já ver então a solução. Ora bem, então 15 div 7, ou seja, a divisão inteira de 15 por 7 será 2. Ok? Portanto, 15 a dividir por 7 dá 2 como quociente e o resto, o mod, será 1. Ok? Vamos agora a 3 div 2. 3 a dividir por 2 será 1 e o resto, a divisão de 3 por 2 também é 1. Ok? Por último, temos o 20 div 10. Ora bem, 20 div 10 mod 2 será 0. Porquê? Porque 20 div 10, portanto o resto, a divisão, aliás, a divisão inteira de 20 por 10 será 2. 2 mod 2 será 0. 2 a dividir por 2 dá resto 0. Ok? Portanto, espero que tenham acertado. Vamos então continuar no próximo exercício. Okay? Este exercício é algo complexo, mas vocês conseguem de certeza acertar com base naquilo que nós já falámos. Ora bem, então vamos determinar os valores lógicos de cada expressão, supondo que x é igual a 10 e y é igual a 2. Ok? Portanto, façam uma pausa no vídeo. Tentem ver o exercício e vamos já então resolver. Ok? Vamos lá então. Vamos começar então pelo A. Ok? Portanto, nós queremos é o valor lógico de cada expressão. Portanto, isto no final vai nos dar ou um verdadeiro ou um falso. Portanto, se o x é 10 e y é 2, então o que é que nós temos aqui? Temos 10 maior ou igual a 0, é verdade. E depois temos o operador i, lógico, i. Y é maior ou igual a 0, portanto 2 é maior ou igual a 0, é verdade. Portanto, o que é que temos aqui? Temos verdade e verdade. Logo, o resultado final será verdade. Ok? Temos aqui agora, x é igual a 3. Ora bem, x não é igual a 3, portanto isto vai nos retornar o valor lógico falso, porque x é 10. Ou y é diferente de 2. Y é diferente de 6, aliás, desculpem. É verdade, porque y é 2. 2 é diferente de 6. Portanto, aqui vai-nos dar verdadeiro. Portanto, aqui dá-nos falso ou verdadeiro. O resultado final será verdadeiro. Depois, na C, okay? O que é que nós temos aqui? Reparem, temos a negação deste resultado lógico. Isto aqui, y é menor do que 6. Reparem, 2 é menor do que 6. É verdade. Portanto, aqui vai-nos dar um valor verdadeiro. Mas aqui, reparem que no C, ele está a negar este valor verdadeiro. Portanto, será falso aqui. Ok? And, o que é que nós temos aqui? X diferente de 2 vai nos dar o quê? X é 10. 10 é diferente de 2. Portanto, é verdade. Ou, reparem, y menos x, portanto, y é 2, menos x é 10, 2 menos 10 será menos 8 é igual a 3, será falso, ok? Temos aqui este parênteses, reparem, portanto, isto vai dar então verdadeiro e este falso, portanto, verdade ou falso, ok? Verdade ou falso vai dar verdadeiro. Ok? E aqui, o que é que nós temos aqui? Temos o i e aqui temos o falso. Portanto, temos o falso, exatamente. Portanto, falso e verdadeiro. Portanto, o resultado final será falso. Depois temos o D. Ok? Reparem, aqui no D, o que é que nós temos aqui? Então,
temos o not, reparem neste parênteses que está aqui, portanto x menor do que 1. Este parênteses, reparem que este parênteses vai daqui até ao fim. Portanto, é a negação de toda esta expressão que está aqui, ok? Do resultado final. Vamos por partes. X menor que 1, x é 10. 10 é menor que 1, é falso, certo? Portanto, ou, o que é que temos aqui? Então, y menor do que 4, o y é 2. 2 é menor que 4, é verdade. Depois temos aqui o i, e depois temos o y, que é 2, é maior do que 5, é falso. Portanto, verdade e falso vai dar falso, ok? Aqui temos o not, reparem, este aqui será falso, ou aqui tínhamos visto que era falso, portanto, falso ou falso dá falso, ok? E depois temos a negação do falso, ok? Portanto, a negação de um falso será sempre um valor verdadeiro, ok? Depois, por fim, temos o quê? Temos então este parênteses todos aqui, ok? Temos aqui um parênteses que vai até aqui e depois temos esta expressão aqui. Portanto, vamos por partes aqui para o x div 5. Ora bem, x div 5. O que é o x div 5? X é 10. 10 div 5 é 2, ok? O mod 2 mod y, ou seja, 2 mod 2 será 0. Portanto, o mod é o resto. 2 a dividir por 2 dá resto 0. Portanto, aqui teremos aqui 0. 0 é maior do que 5, é falso. Portanto, esta primeira parte aqui vai nos dar falsa. E depois temos aqui o ou. Okay? Vamos agora analisar aqui esta expressão que até que vai dar aqui esta expressão aqui. Esta expressão vai ser 2 mod 2. Ora, 2 mod 2, ou seja, é 0. Ok? 2 mod 2 é 0, porque mod é o resto. Portanto, 2 a dividir por 2 será resto 0. Ok? O resto é a divisão de 2 por 2. 3 é menor do que 0? É falso, certo? 3 não é menor do que 0. Portanto, aqui, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter falso ou falso. Portanto, esta parte direita dá falso, esta parte da esquerda tínhamos visto que dava falso, portanto, falso ou falso será falso. Sei que isto não é fácil de fazer, isto requer que vocês usem uma esferográfica, uma caneta, um lápis e tentem fazer passo a passo, ok? Portanto, estes exercícios não são fáceis, mas são muito úteis para vocês perceberem como é que funcionam os valores lógicos, ok? Portanto, este vídeo foi muito importante porque é um vídeo que permite vocês terem uma noção então dos tipos de dados, expressões lógicas, relacionais, etc. Portanto, se tiver alguma dúvida podem deixar. Espero que tenham gostado e até uma próxima.